Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo, né? E antes de começarmos o papo de domingo, vamos para a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peça permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Antes de começarmos o papo de domingo, faço um convite para irmão e irmão, né? A partir do dia 3 de setembro, vai passar nos cinemas o Nosso Lar 2. O Nosso Lar 1 levou mais de 50 milhões de telespectadores ao cinema. Então, o Nosso Lar 2 deve levar também milhões. Então, a narrativa do filme vai ser mundo espiritual, umbral, e um espírito de uma moça que não aceita a sua morte. E os mensageiros vêm buscá-lo, vêm resgatá-lo. Né? É uma observação. O filme, né, a narrativa dele vai ser, o Nosso Lar 2, vai ser desse livro aqui, Os Mensageiros. Então, vá ao cinema. Então, o comentário de hoje é sobre os espíritos mistificados, né? A gente tem que entender que quando a gente faz a nossa desassimilação da matéria, vai para o mundo espiritual, nós levamos os nossos sentimentos, aquilo que nós somos, né, para o mundo espiritual. Por isso que Jesus, ele nos deixa a informação e o recado que vai ter falsos cristos, falsos profetas. Por quê? Esses espíritos, eles pararam ali naquele tempo. Então eles se acham que eles são eles mesmos. Então eles são hipócritas. Por quê? O que é hipocrisia? A pessoa fala uma coisa e faz outra, né? Então, eles aí, nesse contexto, eles são hipócritas, né? Por quê? Porque ele ainda tem ódio, mas prega o amor, né? Então, como que o espírito ele vai ter ódio e vai pregar o amor? Então, esse equívoco aí tem que ser observado, né? De um espírito vingativo, mas está falando de amor. É outro equívoco, né? O espírito ainda com a filosofia de dente por dente, olho por olho, né? Jesus, quando veio à Terra, ele veio trazer o amor, colocar esse amor em movimento, né? Então, quando se fala ao contrário disso, é um problema. Amar o próximo como a si mesmo, né? E quando o Espírito fala que tem que amar ele primeiro, né? E não tem que amar o próximo. Então, são equívocos do Espírito, né? Porque ele vive num momento ainda de atraso dele. Por isso que ele se expressa daquela forma. Então, por isso, são espíritos mistificados, são espíritos falsos. Não que o espírito ele está ali, ele seja falso. Não. A falsidade está no discurso dele, né? Dele dizer uma coisa e ser outra. Jesus, ele praticou o amor. Ele não deixou de praticar o amor. Ele não falou outra coisa sem ser que vá contra o amor, né? Ele estava ali nos ensinando através do Evangelho, mas ela pelo amor, a lei do amor, a lei da moral, né? Porque o amor é a moral, né? Quanto mais eu tenho minha moral elevada, mais esse amor é elevado, né? Nas minhas virtudes. Então, quando eu saio desse contexto, né? Eu saio
Eu falo que não sou pecador, mas faço julgamento. Julgar uma coisa, você explicar sobre um assunto é outra completamente diferente. Um exemplo, a pessoa que comete aborto, ela vai ter consequências. A primeira, ela vai ter um obsessor desse espírito, ela vai ter câncer de mama, de útero, se não tiver nessa encarnação vai ter em outra, e ela vai ter depressão. Se não tiver nessa encarnação, ela vai ter em outra. Quando eu faço esse comentário, eu não estou fazendo julgamento, eu estou ali só informando, que é diferente. Agora, e outro detalhe também, no Brasil, quem pratica o aborto, a lei, né, a lei no Brasil tem a lei para isso, o aborto criminoso, ele é de 1 ano a 3 anos, se eu não me engano, né, de prisão. Agora, eu não tô, agora, se eu falar quem fez o aborto vai ser preso, isso, aquilo, né, eu estou julgando, mas eu não estou julgando. Nem no meu caso aqui, eu estou explicando, né, é diferente. Então, quando o espírito ele não explica, ele julga, né, aí é um problema de equívoco por parte dele, né? Quando ele fala, que se a gente pegar um outro exemplo, falar de uma prostituta, por exemplo, né, que ela vive ainda presa ao materialismo, porque ela vende seu corpo através de sexo, do vício do sexo, eu não estou julgando ela. Mas se eu falo que essa prostituta não presta, né, essa prostituta tem que sair daqui por isso, aquilo, eu estou julgando ela, né? Então a gente tem que entender essa diferença de quando explicar um assunto e de fazer um julgamento, né? Então o espírito místico, ele não faz essa diferença, ele fala que faz, mas na hora dele se expressar, ele não consegue fazer essa diferença. E por aí vai. Então é nesse contexto de espírito místico. Então, sobre esse aspecto, eu não tenho mais nada para falar. Então, no papo do próximo domingo, vai ser sobre o aborto criminoso, né? Na questão 358, né, Allan Kardec, ele nos fala sobre que é crime, né, o aborto voluntário, criminoso, né? A pessoa vai lá, aborta, está matando uma vida, então isso é um crime. E ela vai ter consequências, tá? Desse aborto. Ela e todos que estão envolvidos no aborto, o pai, a mãe, né, a avó, a tia, os médicos, quem fez o aborto, o enfermeiro, todos os amigos, primos que estiverem envolvidos, né, nesse aborto, vão acertar as contas com as leis de Deus. Que ninguém está aqui para matar ninguém, ninguém pode tirar a vida de ninguém, né? E quando você pratica o aborto, você está tirando uma vida, né? Então, o que acontece? A mulher vai ter depressão, vai ter câncer de mama, de útero, né? Se não tiver nessa encarnação, vai ter na próxima. E no Brasil, pelo menos, o aborto criminoso, por lei, é de 1 ano a 3 anos, se eu não me engano, de prisão, né? Existe uma lei. E também, no mundo, é feito por ano, e por ano, isso, aborto calculado, né? Por ano, 75 milhões de abortos. No Brasil, chega a 1 milhão de abortos por ano, né? É nesse contexto que eu vou fazer os comentários. Então, o aborto não vale a pena, né, ser feito. Outro fato também que é importante, porque o espírito, o nascimento do espírito, né, aqui na Terra, ele vem da sua concepção e vem antes, né? Ele vem da sua preparação, quando ele escolhe, né, as mães, os pais, a hora de nascer, a hora de retornar e como vai ser a sua encarnação. Então ele começa antes.
A pílula do dia seguinte, né? O que vai acontecer? É também um aborto também criminoso. O que vai acontecer? Vai sobrar um espermatozoide e um óvulo. Então, esse impedimento que essa pílula faz desse espermatozoide para esse óvulo foi o espermatozoide escolhido, né, para se unir para vir esse espírito, né? Então, quem toma a pílula do dia seguinte também faz aborto. E aí vai também ter as consequências com as leis de Deus, né? Nesse contexto, né? Então, no próximo papo de domingo, eu vou fazer esses comentários sobre o aborto criminoso, né? Então, não tenho mais nada para falar, né, sobre os temas. Passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, por mais um papo de domingo, né? E o objetivo desse papo de domingo foi atingido, ter levado a informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, né? Gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.